Existe um grupo de pessoas que, por incrível que pareça, são anticalvinistas e elas creem que o Filho de Deus, que recebeu o Espírito do Senhor, que recebeu a salvação pela fé, essa pessoa não pode perder a salvação. Ela pode perder sim as obras, o galardão das obras, etc., mas a salvação não. E essa pessoa, se estiver andando na carne, vivendo na carne, lembra, na carne que habita o pecado, que é a transgressão da lei. Se essa pessoa estiver andando na carne e ela entrar na morte, o que Deus vai fazer? Segundo a doutrina, Deus vai passar essa pessoa pelo lago de fogo, que a Bíblia diz que foi preparada para Satanás e os seus anjos, preparado para Satanás e seus anjos. Essa pessoa, filho de Deus, vai passar por um processo de purificação, é que ela não foi totalmente purificada pelo Espírito do Senhor, ou pelo sangue de Cristo. Então ela vai passar pelo processo de purificação no lago de fogo, ela vai ficar fora do milênio, dos 1000 anos, e depois dos 1000 anos, essa pessoa sai do fogo intacta, ou seja, na mesma estatura de uma pessoa que lutou contra a carne e reinou com Cristo. É essa a doutrina. Infelizmente é isso daí mesmo. Porque, você sabe, a Bíblia, né, tem jeito de você sustentar tudo que você crê. É somente recortar alguns versos de seus contextos ou usar somente aquela linha de textos, esquecer dos outros textos. Eu quero deixar aqui um texto que se encontra em Apocalipse capítulo 2, uma carta escrita para a igreja de Éfeso. Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu vou ser bem rápido, bem resumido nesse vídeo. É claro que esse não é o único texto que eu tenho, mas eu vou deixar esse para hoje, para o dia da meditação. Você que crê nessa doutrina, ou se você ainda não crê, né, segura esse verso, analisa ele e vê se tem como encaixar isso em uma doutrina que diz que os filhos de Deus não podem perder a salvação. Vamos ler um pouquinho da carta, rapidinho, e eu vou fazer um comentário bem breve. E você medita nisso em casa. Em Apocalipse capítulo 2, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Olha só, obras. Deus falando de obras. E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só quantas coisas boas o Senhor Jesus encontrou nos filhos de Deus. Conhece as obras, trabalha pelo nome do Senhor Jesus, tem paciência, não pode suportar os maus, colocou à prova os que se diziam ser apóstolos, e achou eles mentirosos, ou seja, igreja apta, manuseando a palavra de Deus e conseguindo aprovar coisas excelentes, entre aspas, né, e desaprovar coisas que não são excelentes. Mas olha o que o Senhor Jesus fala para esses filhos de Deus, no verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Mandou se arrepender, ou seja, mediante a doutrina de que os filhos de Deus não perdem a salvação, essas pessoas que não se arrependessem, porém eram filhas de Deus, elas vão passar por um processo de purificação no lago de fogo, purgatório, né? Não tem outra palavra, purgatório. Aí diz o seguinte, verso 5, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus mandando as pessoas praticarem obras, não é somente crer, não é somente ter fé. A fé sem obras é morta. Por isso, a pessoa que é salva não é salva somente por fé, somente por falar da graça maravilhosa do Senhor Jesus, e sim pelas obras. Quem dera se as minhas palavras bonitas, dizendo que a graça do Senhor Jesus é maravilhosa, tal, quem dera se essas palavras de louvores fossem requisito para eu ser salvo ou reinar com Cristo. Não é, são as minhas obras. Obras da lei, não obras da fé. Isso faz a pessoa ser salva. Por isso que o Senhor Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te,
e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, eles odiavam coisas que o Senhor Jesus odeia, mas isso não fazia deles aprovado para a salvação. E eu vou provar isso que está falando aqui de salvação. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, está falando bem claro, ao vencedor, presta atenção nisso, isso vai aparecer 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, porque são 7 igrejas. Sempre Jesus vai falar ao vencedor, essa é a frase-chave. Porque se existe vencedores, existe perdedores. Ele está falando com os filhos de Deus. Vamos ver o que Jesus prometeu para os vencedores. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Você sabe que a árvore da vida, ela estava em Gênesis, capítulo 2, e ela dava vida eterna para o homem. Não precisa ser muito inteligente na palavra de Deus para saber que essa árvore da vida era um símbolo do Senhor Jesus, que é a vida eterna. Pode ver que João mesmo disse, ele é a vida eterna. E a vida eterna está em nós. Assim como essa árvore da vida, ela estava no meio do paraíso de Deus, que se encontrava dentro da esposa do Cordeiro, assim, essa árvore da vida, que é Cristo, está dentro de nós. É a vida eterna. Mas será que podemos perder ou não? Vamos ver isso. Jesus prometeu para os vencedores. Se existe vencedor, existe perdedor. O vencedor vai fazer o quê? Se alimentar da árvore da vida. O que a árvore da vida dá para a pessoa? Vida eterna. Isso quer dizer que se a pessoa não fosse vencedora, e é claro que de lá da igreja não ia sair só vencedores, senão Jesus não iria falar aos vencedores. Se a pessoa não vencesse, ou seja, não se arrependesse dos seus pecados e praticasse as primeiras obras, que são obras da fé, se eles não fizessem isso, eles não iriam ser salvos. Porque salvação e vida eterna está totalmente ligado. Alguém vai ser salvo para não ter vida eterna? Veja que Jesus está falando isso com os filhos de Deus. Pessoas que tinham fé. Recebeu a graça do Senhor Jesus. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, eu vou remover o castiçal. E não vai poder participar da árvore da vida. Não vai poder se alimentar da vida eterna. Agora eu pergunto, como que os filhos de Deus não podem perder a salvação? E tem mais. Olha o que diz Apocalipse 22, verso 12. Presta atenção. Olha, eu poderia ler Apocalipse 22, verso 14, que é o texto da árvore da vida. Mas eu vou ler 2 versos antes porque fala de obra. E eu quero explicar o que essa doutrina interpretaria desse texto. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua fé. Não diz fé. A salvação é pela fé, mas diz obra. Que obra é essa? Por acaso não é o resultado da fé? Porque uma fé sem obra é morta. Então, ainda que está escrito obra, está falando da fé. É a mesma coisa, é ridículo interpretar que isso daqui não está falando de fé. Porque o que traz a salvação é a fé, é a graça. E Jesus fala, eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Que obra? Os filhos de Deus só vão crer. Tem pessoas que dizem, não, a pessoa é salva unicamente por crer. Ela crê, ela é salva. Agora, se ela vai produzir frutos, obras, isso daí é a parte, né? Vai receber como galardão. Tiago fala que os demônios creem em Jesus, estremecem. Eles vão ser salvos também só porque creem? Os demônios creem, mas não vão ser salvos. Toda pessoa que recebe da fé
Para ser uma fé viva e eficaz, ela produz obras, assim como nosso pai Abraão foi justificado não somente por fé, mas por obras, quando ofereceu Isaque no altar. Tiago disse isso, em capítulo 2. Você crê que o homem é salvo somente por fé, e não pelas obras? E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, falou que Abraão foi justificado por obras. Por isso que quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque, Deus falou para Abraão: porquanto fizeste essa obra, esta ação, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E olha o que Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Para quê? Para quê guardar os mandamentos? Para receber galardão? Vamos ver. Para que tenham direito à árvore da vida. Isso é vida eterna. Isso é salvação. Ninguém que vai reinar com Cristo no milênio vai ficar sem vida eterna. Ninguém vai receber vida eterna só depois dos 1000 anos. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos meditar. O que te faz entrar na cidade pelas portas? O que é necessário para você entrar na cidade pelas portas? Bom, guardar os mandamentos de Deus. E para que você vai entrar na cidade pelas portas? Para receber acesso à árvore da vida. A salvação, ela se completa quando você entrar por uma das portas. Antes disso, você pode perder a salvação. Deus conhece os que vão perder e os que não vão. Por isso que de antemão ele pode falar que ele conhece as ovelhas dele e ninguém arrebata elas da mão dele. Essas que ninguém vai arrebatar da mão dele, como diz alguns textos, são as que ele, antes da fundação do mundo, conheceu. Quem dera se aqui tivesse escrito que eu vou ter vida eterna e depois eu vou guardar os mandamentos de Deus. Quem dera. Mas está escrito: guarda os mandamentos de Deus. E aí você vai entrar por uma das portas da cidade e aí ter acesso à árvore da vida. Desfrutar da vida eterna. Os filhos de Deus podem perder a salvação ou não? Podem. Porque Jesus disse: aos vencedores isso vai acontecer. Aos que não vencerem, não vai acontecer isso. E Jesus falou para os filhos de Deus. É claro que não existe só esse texto. Existem muitos outros, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Medita nesse texto. É engraçado que eu sou acusado por distorcer o sentido da palavra graça. Porque eles falam que graça é graça e não precisa fazer nada. Se você foi salvo, Jesus não vai tomar isso de você. Agora, galardão, essas coisas você pode perder. Mas eles dizem ao mesmo tempo, essa doutrina afirma que os filhos de Deus que não estiverem andando no Espírito vão pagar suas dívidas no lago de fogo para poder ficar em estatura de varão perfeito e entrar na eternidade em igualdade com os que lutaram contra a carne, perseveraram até o fim e reinaram com Cristo. Vão ter que pagar os seus pecados, as suas dívidas no lago de fogo. Toma cuidado com essa doutrina, irmão. Ele vai sofrer um pouco no lago de fogo, pagar o que deve. Eles preferem usar a expressão correção do Senhor. O Senhor corrige aqueles que amam. Mas está pagando o que deve lá no lago de fogo. Não adianta falar que não é isso. Está pagando o seu último ceitil, né? Que eles usam aquela passagem de Cristo também. Está pagando o seu último ceitil para poder entrar na eternidade salvo. Foi salvo pela graça? Não. Ela teve que pagar lá no lago de fogo. Isso sim é perverter o sentido da palavra graça. E aí? Deus abençoe.